Bom, não é novidade que alguns ministros da alta cúpula do judiciário, íntimos aí das bancas milionárias da advocacia criminal, atuam contra o combate à corrupção, cujo símbolo maior no Brasil é a Operação Lava Jato. Esses ministros, que mais se assemelham aí a defensores apaixonados dos réus que deveriam julgar, perverteram o espírito da Constituição, impedindo que criminosos sejam presos mesmo após seu segundo julgamento por órgão colegiado. É isso que torna Lula livre, embora ele seja condenado, criminoso e corrupto sem qualquer sombra de dúvida. A Constituição, ela é expressa em assegurar no seu artigo 5º que ninguém será considerado culpado até que sejam exauridos todos os infindáveis recursos à disposição do delinquente brasileiro. Mas a culpa jurídica definitiva não é e nunca foi um pré-requisito para a prisão do criminoso. Não é que por questão de justiça e até de segurança deveria ser afastado, apartado do convívio social assim que há a certeza do cometimento do crime. E isso se dá, via de regra, com o reexame das provas judiciais na decisão colegiada dos tribunais na segunda instância. Foi assim no Brasil por décadas, inclusive sob a égide da atual Constituição por mais de 20 anos. Mas eis que, no contexto da ação penal 470, o vergonhoso mensalão, as elites políticas corruptas, com seus advogados bem relacionados e seus magistrados vassalos, tentaram mudar essa interpretação que é natural, que é justa e que é correta do texto constitucional. As elites tentaram e as elites conseguiram. Em 2009, reverteram décadas de jurisprudência por meio de um Supremo Tribunal Federal cada vez mais aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores, que nesse mesmo ano recomendou o senhor Dias Toffoli para uma cadeira no STF, um antigo advogado da CUT, do PT e das notórias campanhas eleitorais da sigla. Além de não ser um jurista e de não ter produzido nenhuma doutrina relevante, tisnava a biografia intelectual do Dr. Toffoli o fracasso nas suas tentativas de ingressar na magistratura paulista por concurso público. À época, críticos apontaram que faltava ao indicado de Lula o tal notório saber jurídico, um critério formal para integrar o STF. Mas as elites, elas não se contentaram com a instrumentalização do STF e a deturpação da Constituição. Em maio de 2011, é isso mesmo, uma lei federal sancionada por Dilma Rousseff alterou a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, colocando o ovo da serpente na legislação brasileira. Vejam o que diz o artigo modificado, sobre o tema da prisão que resulta de julgamento. Aspas. Ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita e fundamentada em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Entretanto, para desespero dos corruptos e dos mensaleiros, em sua grande maioria já livres da cadeia, em 2014 é deflagrada a Operação Lava Jato, uma força-tarefa efetivamente comprometida com o combate à corrupção, o combate ao crime organizado e o combate à impunidade dos ricos e poderosos. Diante da profusão de provas apresentadas e do descortino do maior escândalo de corrupção da história, que é o Petrolão, a opinião pública apoia a chamada República de Curitiba, E até a imprensa militante se vê obrigada a aliviar um pouco o peso da pena na mão esquerda. A pressão popular é tão grande que em 2016, com o povo nas ruas, as elites políticas, embora compradas pelo sistema viciado do presidencialismo de coalizão, e as elites judiciais, embora aparelhadas, são obrigadas a concordar com a evidente ilegalidade do impeachment da senhora Dilma Rousseff e com a mudança na jurisprudência sobre a prisão após julgamento de segunda instância. Entre 2016 e 2019, o Brasil voltou a ser um país minimamente civilizado, em que criminosos podiam ser presos. Esse foi o ponto alto do combate à criminalidade do colarinho branco no Brasil. Um vislumbre de como seria o nosso país se aqui não fosse a República da Impunidade. Então são 500 denunciados, 165 condenados, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, 14 bilhões de reais em recuperação e outros 14 bilhões e meio de reais de multas compensatórias decorrentes aí dos acordos de leniência e de colaboração. Isso só na Lava Jato de Curitiba, aquela capitaneada pelo procurador doutor Deltan Dallagnol. A propósito, segundo o levantamento do site noticioso UOL, que em 2019 analisou 176 sentenças proferidas pela 13ª Vara Federal e reexaminadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apenas 10 decisões, ou seja, só 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu em segunda instância. Esse é um índice de conformidade muito melhor, mas muito melhor que as médias da Justiça Nacional.
E detalhe, a maior parte das modificações dos desembargadores nas sentenças de primeiro grau foi para agravar a pena. Isso aconteceu em 27% dos casos, ou seja, sentenças mais duras. Em outras 6 ações, a sentença foi reformada, sim, mas para reverter a absolvição em primeira instância e condenar o réu em segunda instância. E diga-se de passagem, das 69 sentenças mantidas pelo TRF4, 27 já eram absolvições. Esses dados oficiais, eles comprovam não apenas a efetividade da Lava Jato, como o equilíbrio e a imparcialidade dos seus integrantes e dos juízes envolvidos na aplicação da lei. Mas isso tudo, infelizmente, já ficou no passado. Porque, como ensinou o Prêmio Nobel de Literatura, o africano Wole Soyinka, "When you fight corruption, corruption strikes back." Quando você luta contra a corrupção revida. E é isso que corruptos, seus associados e seus porta-vozes têm feito nos últimos anos. Eles estão revidando em múltiplas frentes, no parlamento, no STF, em setores da imprensa, inclusive com o injustificável beneplácito do atual presidente da República, que se furtou ao dever patriota de vetar a lei de abuso de autoridade, a criação do juiz de garantias e a modificação nas regras de delação premiada e prisão preventiva, sem falar na controversa nomeação do senhor Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, um nome de fora da lista tríplice, né, que parece ter como missão denegrir a imagem da Lava Jato e, via de consequência, do próprio Ministério Público, que está cada vez menos autônomo e menos independente sob a gestão desse senhor. Agora, com o perdão do clichê, não é evidente para vocês esse mecanismo, né? Essa engrenagem, esse mecanismo de blindagem aos poderosos, que inclui foro privilegiado, impossibilidade de prisão decorrente de julgamento, invenção de regra processual retroativa e essas campanhas de assassinato de reputação contra quem cometeu o abuso de nos proteger. Porque não se engane, espectador, nos crimes de corrupção, as vítimas somos todos nós, tirando, é claro, quem lucra com o produto do crime, e aqui eu não me refiro apenas ao criminoso. Esse é o contexto que nos leva ao tweet que enseja o debate de hoje. A Mona Lisa já leu, eu vou repetir ao espectador. Se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar à luz do dia. Claramente, essa é uma análise apartidária de conjuntura política, fundamentada em fatos e com linguagem não ofensiva. Então, como pode um órgão corregedor censurar um procurador com base nesse texto? Num país em que o ministro do STF se refere a membros do Ministério Público Federal como uma organização criminosa, em que o Procurador-Geral da República se refere a uma força-tarefa como clandestina, em que o decano do Supremo Tribunal Federal compara apoiadores do presidente da República a nazistas. Se até esses absurdos grosseiros, são protegidos pela liberdade de expressão e estão contemplados dentro do decoro exigível, que dirá esse tweet que eu acabei de ler? É claro que o Dr. Deltan não cometeu abuso nenhum ao escrever essa simples postagem. Bom, eu só queria fazer uma observação sobre a fala inicial do doutor, é que a gente não pode confundir lawfare, né? Então é difícil, né, fazer uma tradução livre, mas vamos falar do ataque judicial, o ataque sistemático, né, pelas vias judiciais, com excesso de processos decorrente do excesso de crimes, né? São situações muito distintas. No caso do procurador Deltan Dallagnol, ele não é acusado de crime nenhum, né? São sempre atos infracionais completamente laterais, né, de mérito duvidoso. Eu imagino que, embora a decisão tenha sido por maioria, ela vai ser certamente reformada em instâncias superiores. E também fazendo um link com isso, né, fazendo aqui uma conta dentro desses números que eu trouxe na minha fala inicial para o espectador da CNN, 21% das sentenças, né, da Lava Jato resultaram em absolvições. Portanto, 1/5 dos processos eles terminaram por inocentar os réus. Mas vamos lembrar que os crimes do colarinho branco são crimes de prova muito difícil, né? Você não tem recibo de propina. E crimes como ocultação do patrimônio se caracterizam justamente por isso, por ocultar o patrimônio. Por isso é tão difícil também comprovar lavagem de dinheiro e toda essa sorte de delitos, né? Bom, por ironia máxima do destino, justamente o autor da acusação em tela, né, contra o procurador Dr. Deltan Dallagnol
é o senhor Renan Calheiros, né, senador do MDB. Então, é um político cujo nome é, sim, associado a diversos escândalos de corrupção, né, que coleciona inquéritos penais no STF, se não me engano, são 17 inquéritos penais, e o que une todos eles é que eles tramitam com a velocidade de lesmas em coma. Né? Então, reiterando toda a minha fala sobre a morosidade da justiça, principalmente quando ela é associada ao foro privilegiado. Por isso que eu achei tão importante contextualizar, né, o espectador da CNN em relação, né, às medidas que vêm sido tomadas pelas elites políticas e pelas elites judiciais antes da gente ir para o particular de um processo cuja intenção claramente é promover o assassinato de reputação ao procurador que é identificado com a força-tarefa, símbolo de combate à corrupção. Então você descredibiliza as pessoas envolvidas, né, porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer uma dissociação metonímica, né, em separar a obra do artista. E a associação direta entre o procurador Deltan ou do ex-juiz Sérgio Moro com a Lava Jato é muito clara. Por isso, aqui a intenção é muito clara. Você vai atrás desses personagens, desses atores, né, para minar a Lava Jato. E, paralelamente, pelas beiradas, você vai dificultando cada vez mais o combate à corrupção, como eu tentei exemplificar na minha fala. Fazendo uma pequena correção, eu nunca falei que o Supremo Tribunal Federal faz negociatas. Eu nunca usei essa expressão. Eu também não trato do Supremo Tribunal Federal como um balcão de negócio, mas sim um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Infelizmente, a liberdade de expressão do direito brasileiro não me protege como eu gostaria, portanto, é muito importante essa diferenciação de termos. Sobre a prescrição num dos processos, é que chega a ser uma piada chamar isso de processo, mas enfim, sobre a prescrição num dos processos contra o procurador Deltan Dallagnol, essas são as regras do jogo, doutor. E elas não protegem simplesmente o procurador Deltan, os corruptos da esquerda, e elas protegem também os corruptos da direita. Né? Elas protegem todo mundo. Mas a minha mensagem aqui não é contra fulano ou beltrano, não é uma coisa fulanizada. É contra o sistema em si. E é claro, se você está sendo atacado, você faz uso de todas as ferramentas à sua disposição para combater isso. Inclusive a lei vigente, ainda que você seja contrário a ela. Por exemplo, eu sou contra a reeleição. Só que se eu acreditar que o melhor candidato é um candidato à reeleição, eu vou fazer esse voto. Não é uma incoerência, são as regras do jogo, são coisas completamente distintas. Outra coisa, sobre o seu argumento de que existe a remotíssima possibilidade do destino do senador Renan Calheiros cair nas mãos aí do procurador de primeira instância, né, o Deltan Dallagnol, vamos lembrar o seguinte, por analogia, né, pegar aí aquela pergunta bem inquisitiva e bem própria, né, do jornalista Josias de Souza ao Gilmar Mendes, né, questionando ele sobre a amizade que ele tem, por exemplo, com um réu, o ex-presidente Michel Temer. Né? O ponto aqui é o seguinte, esse seria um caso remotíssimo de suspeição e o procurador ou a defesa, né, do senhor Renan Calheiros poderia alegar à época, olha, ele está impedido porque no passado ele fez uma manifestação política contrária aqui ao meu cliente. Na verdade, o próprio Deltan poderia se declarar suspeito, coisa que o Supremo Tribunal não faz. Quando o próprio ministro não se declara suspeito, nunca houve o julgamento do colegiado para julgar o outro ministro suspeito. Foi um estudo bem profundo, né, da Fundação Getúlio Vargas nesse sentido. Então, aqui o que a gente está falando, de novo, são 2 pesos e 2 medidas. Você tem todo o sistema, todo o aparato judicial interessado aí no esfacelamento da Operação Lava Jato, atuando contra o procurador, que é símbolo da força-tarefa. Isso é muito claro. Né? Então, ele tem pouquíssimo espaço de manobra, porque o que vale aí para a alta cúpula judiciário não se aplica a ele. Imagina, o Gilmar Mendes tem passe livre. Como que o Gilmar Mendes participa monocraticamente de uma decisão do procurador Deltan Dallagnol, depois de se referir à força-tarefa da Lava Jato como organização criminosa? Qual a imparcialidade desse juiz? Esse país não é sério. Aquele tribunal, nosso Superior Tribunal, não é sério. Como que esse cara não se declara suspeito? Como que o decano da corte não se manifesta? Você falou de não se miscuir na política, ele vive dando pitaco na presidência da República. Vamos respeitar os tempos.